compartilhando informações no intuito de trazer aquilo que for de melhor e de mais pertinente para os alunos, né, da rede pública municipal de Ibiaçucê. E aí eu peço que a partir de agora você compartilhe conosco a tela aí dos slides, por gentileza, Jean. Deu certo? Vocês estão vendo? Sim, Acho que está dando para todo mundo ver. Ótimo, então pode continuar. Pronto. É, nós podemos, Protati, dar continuidade aí à reunião, estão todos os segmentos aí representados? Sim, Bela. Todos estão participando. Aliás, está faltando a Eliette, acabou de entrar. Tudo bem, pode continuar. Ótimo, obrigada. Então, vamos Por lá. nada. Dele. Reunião com o Conselho Municipal de Educação sobre as atividades escolares durante a pandemia do novo coronavírus. Para iniciar, uma mensagem. Os vírus são contagiosos, assim como o pânico, o medo, a histeria, a tristeza, a paz, o amor, o entusiasmo, a bondade, a alegria e a fé. Escolha sabiamente. E neste tempo e momento no qual estamos vivendo, nunca pensado por nós antes passar, que possamos escolher o melhor sentimento possível para que contaminemos todos à nossa volta com energias muito positivas. Pois é o aprendizado que penso que todos nós tiraremos deste momento, depois que, com a bênção de Deus, tudo isso passar e sairmos melhores, mais fortes, e com muito mais amor, amor próprio e amor ao próximo. Vamos fazer agora, dizer, na verdade, né, de que forma a gente vem tratando essas atividades remotas nas unidades de ensino municipais. Tivemos, né, o início do isolamento social aqui no município de Ibiaçucê, depois do início da pandemia, com a paralisação das atividades das escolas no dia 19 de março, mediante o decreto municipal número 11, de 17 de março de 2020, no qual abordou sobre as medidas temporárias de prevenção e controle para o enfrentamento da Covid-19. Depois do dia 19, no finalzinho do mês de março, dia 31, nós elaboramos uma carta orientadora para as escolas municipais. Nós, que eu digo, enquanto secretaria e núcleo de apoio pedagógico. Penso que muitos dos conselheiros já conheçam a carta, porque ela foi socializada entre, né, as escolas, coordenadores, diretor, vice-diretor, professor, comunidade escolar, mas, de qualquer forma, eu penso que seja pertinente realizarmos uma leitura breve dessa carta, até porque é o primeiro documento que foi registrado pela secretaria e que diz, de fato, qual o intuito que a secretaria tinha no momento em que iniciou as atividades remotas. Pode passar a tela, por favor, Jean?
Carta aos coordenadores pedagógicos e gestores das escolas da rede municipal. Saudações pedagógicas a todos. Esperamos que todos estejam bem e tomando todas as medidas de proteção na contenção do alastramento do novo coronavírus. Fiquem em casa. Essa é a maneira mais eficaz de prevenir e conter a disseminação da doença. Bom, diante do isolamento social, da interrupção das atividades e da preocupação com o que virá em termos de cumprimento dos dias letivos, nós, enquanto Secretaria de Educação e Sistema Municipal de Ensino, resolvemos comunicar a vocês para, enquanto escola, unidade de ensino, começarem a desenvolver orientações de atividades domiciliares aos estudantes nesse período. Peçamos a todos os coordenadores que, junto aos seus professores e equipe gestora, por meio das mídias digitais, elaborem sugestões de atividades domiciliares online pelo material didático disponível em casa e ou outros meios que possivelmente as crianças tenham acesso juntamente com sua família. O objetivo dessa tarefa é fazer com que as crianças não fiquem ociosas em termos de letramento. Sabemos que elas, mesmo aquelas que estão em processo de alfabetização, aquelas da educação infantil também, já leem por meio das mídias, sejam elas digitais, televisivas, iconográficas, entre outras. Nesse sentido, pedimos a vocês, coordenadores, que no seu período, carga horária, de coordenação, juntamente com seus professores, se dediquem a esse trabalho para que nossos estudantes recebam uma atenção de todos enquanto a escola. Vimos que muitas escolas de outros municípios já estão fazendo esse trabalho até de forma bem sistematizada e temos exemplo da nossa cidade, inclusive o Colégio Estadual Antônio Figueiredo, onde seus professores já estão desenvolvendo esse tipo de trabalho. Sendo assim, acredito que cada escola do nosso município tem a condição de desenvolver à sua maneira atividades dessa natureza. E por isso, nos preocupamos em não agirmos também nesse sentido. Então, com a colaboração de todos enquanto equipe escolar, esperamos contar com vocês para que a nossa rede também realize essas atividades no tempo em que esperamos orientações maiores, a exemplos da Undime e da UNCME, que inclusive já estamos em contato e recebendo orientações, no sentido de que, por meio destas, o Conselho Municipal de Educação de Ibiaçucê possa também nos ajudar, nos respaldando neste trabalho. Na possibilidade de regulamentar, enquanto de letivo, ainda não temos definido com clareza. Por isso, essa orientação é em nível particular a cada unidade de ensino. Sendo assim, podemos, a depender do que vir a ser, estarmos engajados para melhor sistematizar essas ações. Lembrem-se, as atividades não serão no viés da educação formal, mas sugestões possíveis e facilitadas no sentido de dar maior segurança aos pais e ou responsáveis fazerem junto aos seus filhos. Atividades impressas ou fora do contexto domiciliar do estudante não será viável. Tem que ser por meio digital ou que aproveitem materiais domésticos e didáticos oferecidos pela própria escola. É um momento também de aproximação das relações da família na escola, mesmo distantes. Vamos aproveitar essa oportunidade para potencializar esses laços e viver dias melhores e produtivos, no sentido de educar de forma diferente, em tempos também diferentes às nossas crianças. Bons planejamentos para todos nós. Estamos à disposição. Ibiaçucê, 31 de março de 2020. Atenciosamente, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Núcleo de Apoio Pedagógico. Então, a carta que elaboramos bem no início, antes de começarmos a desenvolver essas atividades, foi com o intuito de agir, a Secretaria agir mais socialmente e também como instituição, porém foi mais com viés social, no sentido de não desampararmos as nossas crianças de uma rotina
a qual eles também já estavam habituados com atividades voltadas não para a educação formal, mas para envolver um tempo que eles estariam tendo também maior em casa, né? Tempo que eles não estavam acostumados a essa rotina, como eu já disse. Então, a gente pensou em contribuir para essa nova realidade que estava nos sendo postas e trabalhar junto com a família e cada criança, cada estudante, cada jovem. Foi mais como um viés social mesmo. Tanto é que foi deixado bem claro, e eu sei que muitos dos que estão aqui participando da reunião são também professores, coordenadores pedagógicos, nós reforçamos a questão de estar desenvolvendo, né, atividades mais lúdicas, atividades mais práticas e atividades que já se adaptariam aos conhecimentos já adquiridos por aquela criança, por aquele jovem, por aquele adolescente, e que fosse algo que poderia o envolver de fato, atrair, motivar, para que ele pudesse passar por esse novo período sem tanto confronto, sem sentir tanto essa mudança brusca que acabou acontecendo conosco. Então, esse foi o primeiro passo que a secretaria deu, pensando sempre no social e no bem-estar coletivo. A próxima tela, já. Com isso, estivemos dialogando com os coordenadores e o professor Janilton, né, enquanto coordenador do núcleo pedagógico aqui da secretaria, esteve orientando e em diálogo com os coordenadores pedagógicos especificamente sobre este planejamento, fazendo com que essas atividades iniciassem no dia 6 de abril do corrente ano. E de que forma nós pensamos nessas atividades? Seriam utilizadas 2 horas aulas, né, por dia com os estudantes, a interação professor e estudante, correspondente a 2 componentes curriculares, né, isso para o ensino fundamental e a educação de jovens e adultos, e na educação infantil, e iria trabalhar os campos de experiência definidos pela Base Nacional Comum Curricular. É claro que de forma bem interativa, como a gente está falando, essas atividades, de que forma essas atividades poderiam ser compartilhadas? Na coluna. Foram criados grupos, né, através do aplicativo do WhatsApp, que foi o aplicativo que nós percebemos que a gente conseguiria atingir o contingente bem grande de estudantes e famílias também. Então, foram criados grupos no WhatsApp com as respectivas turmas e os professores responsáveis pelas turmas. E nestes grupos é que seriam compartilhadas essas atividades e teria essa troca de conhecimentos, essa troca de informações. Até meados do mês de maio, essas atividades estavam sendo realizadas de forma bem livre, como eu li aqui, como a carta propôs, baseadas nos direitos e objetivos de aprendizagem propostos pela base, que é claro que é o que nutre o nosso trabalho, e a base também, que é o que está sendo o direcionamento para a reelaboração e construção do nosso currículo municipal, sem seguir, é claro, o plano de curso e nem o livro didático. Isso até maio. No mês de maio, até antes de maio, perdão. No mês de maio, nós começamos a utilizar o plano de curso e o livro didático. Com o passar do tempo, e tendo em vista também as experiências que sempre estavam nos sendo relatadas, quer seja por famílias, a gente tem também muitos relatos de famílias de estudantes, dos próprios estudantes, de professores, coordenadores, gestores, a metodologia foi sendo modificada, porque o tempo foi passando e o próprio tempo fez com que essas mudanças fossem necessárias.
porque as atividades que antes eram realizadas no início começaram, né, a se tornar um pouco sem atratividade e de acordo com a própria realidade daqueles alunos com que o professor convivia, foi que ele foi trazendo mudanças, é claro que sempre com respaldo e orientação da secretaria, foi trazendo mudanças para a realização e o tratamento dessas atividades. Depois, né, desse período que a gente estava realizando essas atividades, nós saiu a medida provisória, né, emitida pelo governo federal, número 934, de 1º de abril de 2020. E aí, o que trouxe, né, de relevante essa medida provisória? Ela estabeleceu normas excepcionais sobre como seria tratado o ano letivo na educação básica e no ensino superior, decorrentes das medidas para o enfrentamento da situação de emergência de saúde pública, de que trata a Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. E aí o artigo 1º diz: o estabelecimento de ensino de educação básica fica dispensado, em caráter excepcional, da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, nos termos do disposto inciso 1º do caput e no parágrafo 1º do artigo 24 e no inciso 2º do caput do artigo 31 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observadas as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, assim, nós percebemos que essa medida provisória, devido à situação que nós vimos, né, enfrentando, facultou, ou excepcionalmente para esse ano, a obrigatoriedade dos 200 dias ativos. No entanto, o mínimo de 800 horas tem que ser cumprido, né, por todos os estabelecimentos de ensino. Após a medida provisória, o Conselho Nacional de Educação e o Conselho Pleno, que faz parte, né, do Conselho Nacional, emitiu as resoluções número 5 e número 9. Elas falam sobre a reorganização do calendário escolar e a possibilidade do cômputo de atividades não presenciais para fins de cumprimento da carga horária mínima anual em razão da pandemia da Covid-19. Eles emitiram parecer número 5 e depois emitiram outro parecer número 9. A única diferença que tem nesses pareceres, se vocês forem observar, né, que eu acho que vocês devem ter acompanhado, lido, é um programa que o governo federal criou, leia para mim, de atividades que podem ser realizadas tanto com a educação infantil quanto no ciclo de alfabetização, e no primeiro parecer não estava dito esse programa, porque tem um site, enfim, tem materiais que os pais mesmo podem estar utilizando de contação de história para trazer para as crianças, e no parecer número 9, eles colocaram esse programa. Desse parecer, a gente destacou aqui, enquanto secretaria, alguns pontos interessantes ou que nós achamos relevantes para a gente estar discutindo aqui. Em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, a medida provisória que nós acabamos de ler flexibilizou excepcionalmente a exigência do cumprimento do calendário escolar ao dispensar os estabelecimentos de ensino da obrigatoriedade de observância ao mínimo de dias de efetivo trabalho escolar, desde que cumprida a carga horária mínima anual estabelecida nos referidos dispositivos, observando as normas a serem editadas pelos respectivos sistemas de ensino. Então, foi o que nós percebemos. Então, o parecer vem dizer, regulamentar também sobre a questão dos dias, que excepcionalmente para esse ano não é mais obrigatória, mas nós temos que, até o momento, pelo menos, né, cumprir as 800 horas. E aí, o segundo ponto que nós destacamos aqui vem dizer justamente de que forma que essas 800 horas podem ser cumpridas
quando houver uma possibilidade de retorno presencial. E aí ela fala aqui sobre as formas, né? Utilização de períodos não previstos, como o recesso do meio do ano, por exemplo, que até já passou, né? Utilização de sábados, reprogramação de período de férias e, eventualmente, avanço para o ano civil seguinte para a realização de atividade letiva, como aula, projeto, pesquisa, estudos orientados ou outras estratégias. E a ampliação também da jornada escolar diária por meio de acréscimo de horas em um turno ou utilização do contraturno para atividades escolares. Outro ponto, o desenvolvimento do efetivo trabalho escolar por meio de atividade não presencial é uma das alternativas para reduzir a reposição de carga horária presencial ao final da situação de emergência e permitir que os estudantes mantenham a rotina básica de atividade escolar, mesmo afastado do ambiente físico da escola. Há ainda que se observar a realidade das redes de ensino e os limites dos estabelecimentos de ensino e dos estudantes às diversas tecnologias disponíveis, sendo necessário considerar propostas inclusivas e que não reforcem ou aumentem a desigualdade de oportunidade educacional. Neste sentido, a fim de garantir atendimento escolar essencial, propõe-se excepcionalmente a adoção de atividade pedagógica não presencial a serem desenvolvidas com os estudantes enquanto persistirem restrições sanitárias para a presença completa dos mesmos nos ambientes escolares. Essas atividades podem ser mediadas ou não por tecnologias digitais de informação e comunicação, principalmente quando o uso dessas tecnologias não for possível. A realização dessas atividades encontra amparo no parecer do Conselho Nacional de Educação e SEB, né, Educação Básica, número 5, de 7 de maio de 1997, que indica não ser apenas os limites da sala de aula propriamente dita que caracterizem com exclusividade a atividade escolar. Esta se caracterizará por toda e qualquer programação incluída na proposta pedagógica da instituição, com frequência exigível e efetiva orientação dos professores habilitados. Então, assim, toda essa apresentação e toda essa minha fala até então, para dizer que nós, reforçando, começamos com essas atividades, mas com o intuito de atuar enquanto agente social responsável também por nossas crianças, nossos jovens e adolescentes. Porém, como a gente disse aqui, com o passar do tempo e das atividades, nós estamos tendo que mudar a rotina, a didática, a metodologia, porque os envolvidos nessas atividades sentiram essa necessidade. E o momento aqui com o Conselho Municipal de Educação é justamente para a gente dialogar, observando a realidade do município de Ibiaçé, a questão de computar ou não essas atividades para o nosso período letivo de 2020. Nós sabemos, né, que enquanto Secretaria Municipal de Educação, por ser sistema também de ensino, temos essa autonomia resguardados no parecer, na resolução, que nós acabamos de apresentar aqui. Mas, assim, nós não decidimos, né, nem resolvemos nada de forma unilateral, justamente porque a gente tem, né, os nossos conselhos. Oi, Jean. Mais uma interferência. A professora Márcia, desligue o microfone porque está dando ruídos, viu, Márcia? Aí, quando você for falar, você liga novamente. Qualquer um também que quiser interromper a fala, no final terá a oportunidade, né, de todos estarem participando. Mas também para, às vezes, não perder
A deixa, né, Bela, pode também estar interferindo para participar. Isso mesmo, Jean. E, ô, Mar, para você desligar o microfone, Mar, você clica na tela que está o slide aí, vai aparecer o microfonezinho, você aperta em cima dele, que aí fica mudo. Você desligou a câmera, mas o microfone ainda está ativo. Clica na tela e aperta em cima do microfonezinho que tem, Mar. Pode dar continuidade, Bela? Aí, agora foi. Então, assim, vocês realmente, como o Jean falaram aí, como o Jean falou aí, Ótimo, Márcia, deu certo. podem interferir no momento que acharem pertinente, porque talvez a fala pode fugir. Mas, assim, o momento que nós resolvemos chamar o conselho aqui hoje para essa reunião virtual é para nós dialogarmos essas possibilidades, essa realidade. E como eu estava dizendo, por mais que somos sistema de ensino e temos essa autonomia resguardada em todos esses documentos legais, nós achamos por bem compartilhar esse pensamento, essa realidade, esses documentos, compartilhar o que nós estamos executando com o Conselho, porque no Conselho nós temos representação de todos os segmentos também, né, de professores, pais, gestores, representantes de todas as nossas comunidades, para que a gente dialogue e decida a fim de trazer algo que mais se aproxime para a nossa realidade. E até porque também todas as nossas decisões e planejamentos, né, estão pensando principalmente naquela minoria que talvez fica resguardado ou fica privado do que é decidido e que uma maioria consiga usufruir. No início, quando a gente começou com as atividades, elas estavam sendo feitas apenas pelo meio virtual do WhatsApp. Então, a parcela de nossos estudantes não estavam conseguindo ter acesso, por mais que pequena, mas não estavam. Com o passar do tempo, até por questionamento também dessas famílias, das escolas, esses estudantes que não tinham acesso através da tecnologia começaram a buscar a escola e os professores deixavam o material impresso na escola e a orientação era feita no momento que os pais procuravam a escola. É claro que respeitando todos os protocolos sanitários exigidos, né, pela saúde, distanciamento, uso de máscara, do álcool gel, a não aglomeração de pessoas, respeitando todas essas questões. E aí, após nessa outra medida da atividade impressa também, nós temos tudo isso registrado, documentado, os professores fazem relatórios, de que forma realizar as atividades, os alunos que dão a devolutiva, como que está sendo o desenvolvimento, a secretaria acompanha também. Hoje eu posso falar com vocês que, observando o município como um todo, com base nos últimos dados que nós temos, que foi desse mês passado agora, de junho, nós estamos conseguindo atingir com essas atividades 90% dos nossos estudantes, quer seja por material impresso, quer seja por meio tecnológico. O percentual que não está sendo atingido, esses 10% aí, pelo que a gente pôde observar, em sua maioria, através dos relatórios, dessas devolutivas, são pessoas que têm uma parcela considerável desses 10% tem acesso à tecnologia, no intuito, não estão, né, achando o momento adequado para talvez estar acompanhando. Ô, Bela, Oi. tem uma realidade assim que é extremamente diferente, que é a da educação de jovens e adultos, né, que só está atingindo em torno, não chega a 10%. Então, 90% não conseguem fazer as atividades propostas, entendeu? É só uma ressalva para ver essa outra realidade. É muito interessante você colocar já essa questão de fato. Foi bom, né? Que eu ia até comentar mesmo, a educação de jovens e adultos, nós só estamos conseguindo atingir 5%.
dos alunos, né? E, de fato, a gente compreende também, porque, assim, é um momento novo que todos nós estamos vivendo, e a gente sabe que cada segmento da educação tem sua particularidade. Isso, o AE mesmo, 86%, né? Ou E, 60%, 66% só. Isso. E o AE foi algo até interessante, né, Jean? Porque, assim, eles criaram um canal no YouTube para poder estar compartilhando com os pais atividades, metodologias que poderiam ser aplicadas com as crianças especiais, no intuito justamente de não quebrar essa rotina, né, de atividades que eles desenvolviam para poder somar, para poder aproximar. Então, assim, o trabalho do AE, o canal do AE ficou muito, muito interessante. E eu aproveito aqui também, né, para parabenizar todos os professores da rede, todas as escolas, coordenadores, inclusive os professores que estão nos acompanhando aí, né, os diretores, Márcia, a professora Eliette, o professor Janilton, Simone, a professora Tati, o professor G, porque estão, de fato, realizando trabalhos belíssimos junto aos nossos estudantes. Sabemos que nós não temos, não é igual um bolo, né, que a gente tem a receita pronta, nós não temos a forma pronta. A gente foi pego de surpresa para se adaptar de forma muito rápida ao uso de muitas tecnologias, muitas ferramentas, umas novas, outras que a gente já conhecia, talvez até que os adolescentes dominem melhor do que nós adultos, né? Porque eles estão em contato também direto com elas. Mas, assim, os professores, a rede, abraçou a causa desde o início, né, compartilhou do nosso pensamento social, da nossa causa social, e muitos professores procuraram formas também de estudar, de aprimorar, de se capacitar, e temos muitos professores desenvolvendo assim atividades de formas muito interativas, atrativas, que os alunos elogiam, que os alunos compartilham. Então, assim, isso independente do que nós vamos decidir, o que nós vamos definir, isso é muito gratificante. Isso deixa a gente muito alegre, né? Apesar, infelizmente, de ainda não conseguir atingir o 100%, mas assim, a gente sempre, a todo momento, estamos mexendo no nosso planejamento, montando estratégias aqui para que a gente chegue ao 100%, né? Porque o lema, de fato, é não deixar ninguém de fora, é nenhum a menos, né? A gente pensa nessa minoria aí. E foi belíssimo mesmo ver os professores abraçando a causa e desenvolvendo trabalhos brilhantes com os nossos estudantes. E agora eu gostaria, né, que cada um pudesse aí compartilhar um pouco da experiência, dizer o que está percebendo dessas atividades, em relação a esses documentos que foram emitidos, em relação à nossa rede aqui de IBACC, quer seja como professor, como conselheiro, como pai, como mãe, para que assim a gente vá construindo a educação, não é, pública e de qualidade e voltada para a realidade do nosso município. Posso começar a fazer uso da fala? Boa tarde, gente. Pode ser, Boa tarde, boa pode tarde. sim, compadre. Eu só queria confirmar com vocês se minha câmera está ativada. Vocês estão me vendo? Tá não, compadre, só o áudio mesmo. Tá Eu já ativei. matemático. E agora? Também Continua não. sem imagem, querido. Você está oscilando aqui. Eu estou liberando a câmera, aí o ícone libera, depois ele aparece vermelho novamente, como se ela não tivesse ativo. Agora, por exemplo, está ativa. Só que vocês não estão. Né? Só tô vendo o slogan do seu canal, Matemático. Deixa eu ver o que pode estar acontecendo aqui. Eu estava. E agora? Você tá no notebook ou no celular? Estou no notebook. Ah, tá. Não, mas eu estou liberando ela aqui. Eu creio que é estranho assim, falar, né? Vocês. Não tá não, compadre. Só está o avatar aqui do Matemático, eu estou vendo aqui mesmo, não sei o que é que está acontecendo. Engraçado que nas reuniões do CEAF nunca aconteceu isso, já vai direto
e agora está ocorrendo isso aqui. Mas eu vou deixar assim, até assim para não tomar muito tempo. Levando em consideração, gente, a questão do cômputo dessa carga horária, né, assim me vem a preocupação, né? Assim, e aí eu compartilho com vocês, já que é um momento para a gente dialogar sobre isso e provavelmente também deliberar algo nesse sentido. Então surge esse questionamento, Bela até colocou na fala dela num dado momento, né? Computar ou não computar, isso aí. Eu fico pensando na perspectiva de retorno, né? Ao meu ver, computar essa carga horária depende muito do retorno para a sala de aula, a fim de se evitar na educação básica, na nossa modalidade aqui contemplada no município, um ensino totalmente à distância, né? Que a gente sabe que tem lacunas, né? E mesmo que a gente retorne hoje e concentre todos os esforços para conduzir o ano letivo, recuperar da melhor forma possível, a gente sabe que é um ano atípico, né? Que vai vai deixar sequelas, né? Essas sequelas nós vamos ter que concentrar esforços para que elas sejam amenizadas a médio e longo prazo, né? A gente sabe disso, mas assim, ao meu ver, a gente ainda fica nessa incerteza quanto ao retorno, né? Das aulas presenciais, né? Uma vez retornando e nós decidirmos computar essas aulas, né? Quais os critérios, né? Que a gente vai precisar pensar também nisso, né? De que forma, qual a quantidade dessa carga horária será computada, né? Das atividades que estão sendo desenvolvidas, né? A gente viu que as orientações para o trabalho docente durante o ensino remoto preconizava aí 2 horas aula, né? Em média diárias. Então, isso aí acaba sendo 50% também da carga horária diária do aluno presencial. Então, a gente tem que se levar em consideração isso. Uma outra preocupação, e aí eu coloco na condição de professor, que eu tenho observado isso, aí eu vejo isso de uma forma mais abrangente, incluindo também o Colégio Antônio Figueiredo, mas também pensando enquanto pai de aluno, né, da rede estadual e também da rede municipal, essa questão do acesso, né? A gente tem, realmente, os dados aí estão mostrando a questão dos 90%, né, de acesso, né? Temos alcançado esses 90% de alunos. Só que a gente sabe também das dificuldades encontradas, né? Mesmo que eles tenham acesso ao material, tenham acesso à informação, nem sempre isso está se transformando em acesso ao conhecimento de fato, né? Está resultando nisso. Eu vejo ontem, terça-feira, na verdade, acompanhando aqui Maria Clara, e aí eu quero fazer uma observação, desde o período de suspensão das aulas, eu tenho acompanhado Maria Clara diariamente nas atividades, né? Assim, normalmente ela recebe a atividade, normalmente não, sempre recebeu a atividade na parte da manhã, é o momento que eu já inicio as minhas atividades também, e ela senta próximo aqui e eu vou acompanhando. Inclusive, assim, quando nos primeiros dias que a escola ainda não tinha iniciado, o município ainda não tinha tomado essa forma de trabalho adotado, eu já tinha iniciado com ela alguns estudos, né, assim, pesquisando, vendo a partir do livro didático o que teria no livro didático para eu tentar me situar e buscando, né, não trabalhava o conteúdo do livro inicialmente, pegava algum material e montava para ela. E aí a gente ia, até para ela não perder esse contato com as atividades escolares. Mas o que eu tenho observado nesse acompanhamento com ela, assim, da necessidade de ter uma pessoa acompanhando, né?
Muitas atividades são atividades específicas para o ano dela, no caso, para o quarto ano, mas não são atividades muito simples, né? Algumas dessas atividades requerem a presença de uma pessoa para intermediar. Faço aqui uma ressalva com relação ao trabalho das professoras dela, que para mim é um trabalho belíssimo. Eu vejo toda a dedicação das duas professoras, né, todo o cuidado, toda a atenção, delicadeza no trato com as atividades, na abordagem que é feita, mas ainda assim percebo, né, que ela sente falta, né, desse contato ali, e aí é o momento que eu intervenho. E aí, considerando isso, eu fico pensando na realidade de muitos outros alunos, né? Eu sei que a gente talvez não vai conseguir dar jeito em tudo, né? Mas eu acho assim, a gente tem que analisar com grande cautela, né? Esse momento, eu acho que é para isso que a gente está aqui também, com muito cuidado, e ver esses critérios, né? Diante de um possível retorno, como vai ser conduzido isso daí, né? Eu vou encerrar essa primeira parte da minha fala aqui, deixando vocês, né, concluírem, falando alguma coisa a respeito dela também, ou algum outro colega também se manifesta aí, por favor. Mais alguém que vai falar? Diante da fala aí de G, eu comungo com muitos aspectos disso que você tem levantado, enquanto secretaria, enquanto coordenador, enquanto professor, né, enquanto tio também de sobrinhos que eu vejo, que eu acompanho, desenvolvendo essas atividades, a gente percebe, né, o quão falho é no sentido da questão da aquisição de conhecimentos, né, nessa questão aí. A gente sabe, por exemplo, os meus sobrinhos, por exemplo, eles estão na contagem desses 90% de acesso, mas talvez não esteja, no caso, não chega a 90% de reter o conhecimento em comparação com as aulas presenciais, que é o que a gente tem preocupado na secretaria com relação ao pós-pandemia, né? O que as nossas escolas vão viver e como que nós vamos receber esses alunos no retorno. A gente já está pensando, a gente, enquanto equipe de secretaria, já rascunhando o documento do retorno, né? O nosso município está passando por uma situação bem crítica agora, eu conversando até com Tati, esses dias, nós estamos vendo aí que a hora que a gente pensa que a coisa está quase com possível retorno, para nós de ISCs, nessa semana foi bastante tenso, né? A gente falou, vixe, aí é que a coisa está ficando mais complicada na questão de um possível retorno. Mas a gente, a todo momento, na secretaria, está pensando nesse processo, mais preocupante ainda do que a contagem. Nós estamos mais preocupados com essa questão de contagem de dia letivo, tanto é que nós não baixamos portaria, nem documento nenhum, enquanto sistema, que a gente vê vários municípios aí baixando. Nós temos relação por meio da Undime, né, da União dos Dirigentes Municipais de Educação. Isabela tem o contato, e não são poucos os municípios que, através dos seus conselhos, através dos seus sistemas, através da participação de fórum, e através mesmo de portaria, mesmo sem consulta, sem nada, já contar as atividades, né? Então, assim, para a gente ainda não, a gente está pensando nesse momento aqui no coletivo, né? Enquanto secretaria, a primeira coisa que a gente fez foi justamente dialogar o conselho, porque é a partir daí que eu acho que a gente começa a fazer um trabalho de forma mais coerente, né?
sairá aí por meio do Conselho, que é um órgão que pode deliberar, que pode opinar, que pode consultar, que pode... Entendeu? Então, assim, a primeira fala aí de G é o que nós realmente queremos ouvir, essa opinião, essa defesa da escola, né, essa defesa enquanto cidadão, em pensar todos os aspectos, né, que envolve aí essa questão da preocupação com a educação dos nossos estudantes, dos estudantes do nosso município. Fica aí para alguém que queira também opinar. Olá, gente, boa tarde. Eu concordo plenamente assim, com a fala do professor Jesus, né? Inclusive, foi até o comentário que eu fiz com o Janilton, né, nas nossas conversas. A preocupação daquele que não tem o acesso do pai para ajudar com segurança. Mas eu questiono também o seguinte: e se decidirmos pelo não computo dessa carga horária, como será de agora em diante, assim, a participação desse alunado nas atividades remotas? Eu acredito que se houver, assim, comunicarmos de que não será contabilizada, muitos deixarão de fazer. E aí eu acho que acaba o estímulo até mesmo do professor em estar planejando. Eu sei que é um momento, assim, de muito, muito delicado, de muita cautela, né, que a gente precisa ter muita empatia realmente. Mas eu acho que para um momento de decisão é preciso a gente estar realmente com os pés no chão e pensar nos dois lados. Em não deixar o que foi trabalhado sem ser contado, mas se a gente optar pelo computo dessa carga horária e aqueles que não tiveram acesso, né, como fica? Sinceramente, é muito difícil. Tati, permite uma parte aqui. Quando eu falei a respeito da expectativa, perspectiva de retorno, é justamente por conta disso. Né? No primeiro momento, até para a continuidade das atividades, para a gente manter esse vínculo, né, com os alunos, do aluno com a escola, já pensando no retorno, pensando também no pós-pandemia, na continuidade dos trabalhos, eu acredito que seja necessário o cômputo da carga horária. Né? No entanto, o que eu chamo a atenção é que a gente não pode desconsiderar um retorno mais tardio dessas aulas. Né? E a partir do momento em que a gente tem um retorno mais tardio, de que forma, né, serão computadas essas aulas, né? Como será estruturado o novo calendário? Porque tudo indica que, ainda contando essa carga horária, nós avançaremos com o calendário para o ano civil de 2021, né? Então, daí a preocupação. Né? Eu acho assim, para a manutenção desse vínculo do aluno com a escola, é necessário, até porque, a partir do momento que for mencionado que não será contabilizado, também muita gente acaba se desligando, alguns pais deixam de concentrar esse esforço no sentido de acompanhar as atividades, né? E pode começar a caracterizar na cabeça dessas pessoas, como algumas pessoas já consideram, a possibilidade de anulidade do ano letivo. Né? Então, assim, acho que é algo para se evitar, né, nesse primeiro momento, mas tentar imaginar esse cenário, né, de um retorno mais tardio, e aí como seria feito isso daí, né? Eu acredito, por exemplo, que no retorno, se a gente não contabilizar essa carga horária, o calendário vai ficar, a gente vai comprometer, além desse calendário de 2020, a gente vai comprometer muito também o de 2021, né? Se quiser manter esse ano letivo.
ficará completamente sem espaço, né, da gente cumprir essa questão aí da carga horária de 800 horas. A gente não computando. O cômputo causa todas essas discussões, né, da gente lembrar aí de todas essas deficiências que podem ser apresentadas na rede, por alunos que não têm acesso, por pais que não têm grau de instrução para estar desenvolvendo as atividades. O relato de G aí, por ser professor e estar acompanhando Maria Clara, ele perceber que ainda há né, estão, de certa forma, lacunas sendo construídas aí no conhecimento dela. Partindo disso, a gente tem a preocupação da contagem. Partindo por outro aspecto levantado por Tati, a outra preocupação. Doca, ela estar aqui no chat dando uma opinião. Doca, você quer falar alguma coisa ou quer só que eu leia a sua mensagem do chat? Pode falar, Doca, sua opinião. Ela disse assim, ó, eu sou a favor de contar como carga horária. Ela é uma pessoa, né, assim que está. Assim, no momento, a reunião, ela não está para a gente estar também ainda tendo já esse posicionamento de a favor ou contra, né? A gente está levantando essa discussão, porque vários outros momentos, inclusive partindo também do Conselho Municipal, pode ser criado para isso, entendeu? Então, o Conselho ele tem esse papel também de estar desenvolvendo essas reflexões e também convocando a Secretaria para estar nesse debate aí, que a gente tem a nossa postura enquanto secretaria de regulamentação e de desenvolvimento dos trabalhos, mas o Conselho tem também de estar nos acompanhando, né? Ô, Jean. Oi. Mas como a gente está observando aí, né, o diálogo que a gente está estabelecendo, e com certeza também os conselheiros já vinham acompanhando esses documentos que foram apresentados, essa realidade, eu não vejo problema em estar já externalizando a opinião, não. Sim, eu não estou. Não, eu não estou. Eu só estou dizendo assim que esse momento nós não temos com documento, não né? Foi estabelecido com esse objetivo, né? Mas acabou. Isso. Mas as posições nossas, elas serão colocadas aqui mesmo. Não tem. Eu só estou fazendo uma ressalva que, por exemplo, se todos nós dissermos que estamos a favor de contar como letivo, não vai sair deliberado aqui nada ainda, né? Porque não é reunião para isso ainda. Mas pode sair uma próxima data de uma outra reunião que a secretaria pode estar elaborando e depois apresentando essa possível portaria, né, de cômputo das atividades como período letivo, estabelecendo todas essas questões que foram abordadas aqui, pensando na diversidade, pensando no período que está sendo utilizado para essas atividades, pensando no aproveitamento que está tendo por parte dos estudantes, pensando em todas as limitações que nós colocamos aqui, e marcando outro momento para poder socializar com o Conselho essa portaria, né, que pode ser elaborada, porque a gente vai conseguindo construir esse documento bem mais próximo da nossa realidade, e assim as intervenções e as participações aqui, né, do professor G, da professora Tati, sua, de Doca, aí, que participou conosco através do chat também, estão sendo, assim, muito ricas e construtivas. Eu penso que essa reunião foi muito proveitosa, né? E a gente poderia talvez ter realizado até em um momento anterior, né? Mas essa nova rotina aí acabou fazendo com que a gente estendesse esse período e reforçar, como você disse, que a gente está aqui também a todo momento à disposição do Conselho, né? Para quando o Conselho também quiser esclarecer alguma coisa, propor, sugerir, porque, na verdade, nós somos parceiros. Eu queria fazer mais uma observação com relação à contagem dessa carga horária, né, por ser um ensino remoto, né, está sendo desenvolvida pelas mídias digitais.
Um outro ponto que eu acho que a gente deve considerar, e vocês na secretaria, como já estão pensando, né, estruturando esse pós-pandemia, eu imagino que ainda assim, né, no pós-pandemia, a gente vai fazer uso dessa modalidade de ensino, né? A gente vai continuar utilizando esses meios, até porque no cenário que a gente vê, não vai ser possível estar com todos os alunos, né, simultaneamente na sala de aula. Há indicativos que possa haver aí um sistema de rodízio, né, e eu imagino que nesse sistema de rodízio, se tivermos lá 50% numa semana, na outra semana com os outros 50%, sendo que esses que ficaram de fora terão que desenvolver atividades ou terão que ter o contato ainda através das mídias digitais, né? Não sei. Então, a gente não pode desconsiderar isso que está sendo feito, né? Também, até porque a gente vai lidar com esse ensino híbrido aí no pós, né? Pandemia também. Isso mesmo. É uma das possibilidades para o cumprimento das 800 horas, né? Inclusive nós aí do Estado, tá? Eu não sei se você viu, você acompanhou aí o posicionamento, a fala do Papo Correria do governador, a do secretário, já começando a falar a respeito disso nessa semana. E a gente, enquanto secretaria, eu até falo aí com as meninas, com Simone, com Bela, né? Nós não voltaremos como antes, nunca, né? A nossa prática, a questão do ensino híbrido, o desenvolvimento das novas práticas, a exigência do desenvolvimento de novas competências e habilidades, inclusive pela própria BNCC, né? Pelo próprio currículo que nós estamos concluindo aí, a discussão dele, a elaboração de estratégias está voltada para isso também. Então, assim, eu acho que nós estamos vivendo um momento, por mais que tenso, mas muito rico, né, em crescermos, assim, em diversidade de práticas. Muito interessante. Hoje mesmo, com os coordenadores, eu já vi aqui, depois eu vou compartilhar os vídeos, os mini vídeos que eu passei para eles no aplicativo, compadre, até um que você disse aí, aquele do game que você não conseguiu, tem professor que conseguiu, está desenvolvendo aulas por aquele aplicativo de gravar games. Então, são coisas assim, interessantes que estão surgindo na rede nesse momento, né, que pode ser possível a gente desenvolver uma prática aí no pós-pandemia para o cumprimento dessa carga horária. Mais alguém? Seria interessante as outras pessoas participarem, né? Assim, professora Eliette, professora Márcia, Doca, que ela colocou no chat, mas poderia estar falando, né? Compartilhar com a gente das ideias. Boa tarde, companheiros e companheiras. Boa tarde, Eliette. Assim, realmente há uma preocupação muito grande. Eu vou falar um pouco em se tratando das minhas duas turmas. Né, são turmas em que encontra, em uma delas, alunos com defasagem de idades séries, e justamente esses alunos são alunos que não estão participando das aulas, não porque não têm acesso à internet, mas talvez por outros motivos, não sei, falta de interesse dos pais, acabam não participando. Aí eu fico assim pensando, uma vez computando essas aulas, como é que será? Né? Se nas aulas presenciais já estávamos encontrando tanta dificuldade para desenvolver a aprendizagem dessas crianças, né, que eu estou falando, imagine agora, é muito difícil mesmo. E tem uma das turmas que nós não temos defasagem, mas eu vejo que no início tinha uma participação maior. Quando eu fiz o relatório mesmo, tinha uma participação bem diferente da agora. Assim, a cada dia a gente vê que eu percebo, né, nas minhas turmas, eu percebo, principalmente a turma de primeiro e segundo ano, a participação muito pouca.
né? E não é porque não tem acesso, não, são poucos os que não têm acesso à internet, mas esses que têm acabam não participando, não dando uma devolutiva das atividades. Eu mando mensagem no privado, tem mãe que fala, que chega até a falar que ela não vê assim, o filho não quer fazer, está com dificuldade de querer fazer, e que até porque não vai contar, né? Já coloca dessa forma. A colocação de algumas mães é essa. Tem irmãos também, porque o, o, a criança usa o dispositivo desse irmão, acaba mandando mensagem também que que já era nem para estar mais, né, tá desenvolvendo esse tipo de atividades, porque não é obrigado, porque nem todos têm internet. Então, assim, existem N problemas, né, que acaba levando a gente a pensar, né, como é que vai ser, como é que será depois, uma vez computando essas aulas, né, e o aprendizado, será que está acontecendo de fato com todas essas crianças? É a minha colocação, é o que eu penso. O que eu vejo lá no SEI a gente fez um levantamento dos alunos que não estavam tendo acesso online às atividades, e a escola se propôs, né, a fazer a impressão para estar entregando as atividades para esses alunos. De início, apenas 16 alunos se propuseram a estar indo lá para pegar essas atividades. No primeiro mês, funcionou, beleza. Só que depois só tivemos retorno de 4 alunos que estão em dia com as atividades. Então, a gente está vendo também o desinteresse do próprio aluno, entendeu? O aluno não está tendo interesse. Tem muitos alunos que a gente conhece que têm acesso à internet, tem o celular, que na escola, às vezes, até os professores recolhiam, né? E esses alunos falam que não quer participar, entendeu? Aí fica difícil, né? Porque são poucos e a maioria que está fazendo, como fica? É por isso que eu penso, assim, compartilhando aí, né, como o Neis questionou aí, e levando em consideração também o que a professora Eliette colocou, e o que foi colocado pelos outros também que participaram no primeiro momento aí da fala, de que tem que ser pensado e compartilhado aqui também, de forma muito esclarecedora, de forma delicada, e pensando em toda essa diversidade, se a gente for computar, como computar para não favorecer uns e prejudicar outros, né? E como o professor Jesus colocou também, o professor G colocou também, né? Até porque, pensando em um plano de retorno, e depois a gente vai ter outro momento também com o conselho para conversar sobre esse plano de retorno que está sendo pensado, esboçado, né, pela secretaria, mesmo que a gente tenha essa possibilidade de um retorno presencial, essas atividades ainda serão, né, assim, necessárias ou interessantes que sejam dadas continuidade, até porque a gente não vai conseguir atingir o 100% da classe em um único horário e em um único período. Eu sei que vai ser diferente, porque o aluno não vai estar totalmente afastado da unidade escolar, né? Mas, assim, pensando de fato em formas de não prejudicar, mas também de não estender tanto o período letivo de 2020, porque o ano letivo de 2020, de qualquer forma, ele vai ter que ir até 2021 para ser concluído. Aí, para a gente não tomar um espaço muito grande do ano letivo de 2021, seria pensado uma forma, né, de computar essa carga horária. É claro que ela não seria computada como se fosse aula presencial na íntegra, até porque a gente não trabalha as 4 horas diárias, né? Mas, assim, que se computasse uma parte, porque houve a interação, porque houve a troca de experiências, porque houve a troca de informação, e que quando a gente volte para um período presencial, que a gente consiga também, em um primeiro momento, é claro que vai ser necessário trabalhar primeiro a questão dos laços, do relacionamento, enfim,
né? Porque esse momento a gente sabe que está sendo muito delicado para todos nós e que quando a gente retornar também, a gente não vai, de pronto, já começar a trabalhar com conteúdo e preocupar apenas com esse conteúdo que nós temos que concluir, né? Mas a gente vai ter que preocupar em um primeiro momento no estudante, no aluno, enquanto indivíduo, enquanto ser humano, e o convívio social, e o relacionamento, né? E a saudade que todos nós vamos estar, e o nosso psicológico vai voltar completamente diferente, né? Até por isso, para depois, em um segundo momento, a gente começar com essas atividades. E, assim, é claro que vai ter que ser retomado, né, algumas questões, muitos ensinamentos, mas é mais nesse intuito mesmo, da gente conseguir desenhar um calendário que se adeque, que se adapte, né, que a gente possa fazer dessa forma. Nas reuniões que a gente vem participando de território, enquanto território sertão produtivo, em uma delas, inclusive, o professor André Brandão estava, né, na última reunião que teve, ele estava também participando conosco. A gente dialoga essas questões e, assim, uma parte, né, dos municípios não vai computar as atividades e outra parcela também de municípios, né, do território, uma parcela considerável, está já regulamentado para computar essas atividades. E são trocadas, né, experiências exitosas, planejamentos, que a gente pode estar também, como eu falei, a todo momento a gente está adaptando nosso planejamento para atingir o máximo possível, para ajudar, para contribuir com os nossos estudantes, não só no ensino e aprendizagem, mas no relacionamento humano também, psicológico, psicossocial, enfim. Estamos pensando até estratégias, né, para poder estar também retomando agora, quer seja à distância, essa orientação também do psicólogo na educação, do psicopedagogo, porque nós temos esses profissionais que podem estar contribuindo, e a gente está percebendo que eles estão sendo até muito mais necessários do que nunca. E eu penso que com toda essa coletividade, né, a gente pode estar computando, né, parte dessa carga horária, é claro que de forma bem esboçada, bem detalhada, e pensando em todos esses pontos que nós já discutimos. Eu penso que se for também, assim, para o conselho, a gente pode, como eu falei, não sei se mais pessoas vão querer participar aí. Eu quero falar um pouquinho, viu, Bela? Tá, Mar? Que a gente possa, depois, no final da reunião, a depender, né, do que ficar definido aqui, marcar um outro momento, se a gente pensar que essa parcela dessa carga horária pode ser computada, a gente pode marcar um outro momento, a secretaria esboça essa portaria e, em outra reunião virtual, a gente apresenta a portaria para o conselho, para que esse documento efetive e continue sendo construído assim, pensando em todos os segmentos também da sociedade, né? Pode falar, Mar. Então, boa tarde, pessoal. Eu estive acompanhando todas as conversas, aí eu só vou fazer uma colocaçãozinha, que é a minha preocupação maior desde o início, é com aqueles alunos que não estão tendo a oportunidade porque não tem celular, não tem internet. Eu até fiz uma ligação um dia para uma mãe, né? Quando Isabela autorizou para a gente fazer as atividades impressas, para uma mãe, que eu sei que a aluna, assim, ela é dedicada, eu encontro sempre com a menina e ela me pergunta se ela vai ser reprovada e tudo, quando eu encontro, assim, no mercado com ela. Mas aí eu fiz a sugestão dela vir pegar a atividade aqui, que ela mora distante, né, de Santo Antônio. Aí ela falou que era difícil para ela vir buscar. Aí eu queria saber, em relação desses alunos que não estão tendo, por conta da oportunidade, vocês, enquanto secretaria, já pensou quando retornarem, como vai ser, se vai ser, se a gente vai contar os que estão participando e esses que não estão de jeito nenhum, qual é a possibilidade? É muita atividade extra, o dia todo na escola, por exemplo, contraturno? Vocês já pensaram em alguma sugestão para esses alunos e aqueles também que têm e muitos não estão fazendo porque não interessa, os pais não interessam? A minha maior preocupação é essa. Eu queria saber se você já tem assim alguma sugestão. Ô, Márcio, Márcia,
Fala, Jean. Essas perguntas, elas estão nas nossas cabeças, né? Porque é um momento, eu acredito que esse momento de retorno é um momento de reintegração de tudo, porque a hora que você retornar o planejamento desses primeiros dias, desse primeiro mês, é disso, é de tentar, como é que diz? Readequar os ritmos de todos e dar sequência, porque o que foi feito, já foi feito, a gente não tem como fazer recuperação, né, de atividade remota. Eu acredito que a escola ela tem que pensar, nós temos que pensar em um planejamento de, de readaptação, de reintegração à turma, à classe, e começar a partir daí, do presencial. Não é? Nós não temos, assim, inclusive a questão de avaliação, nós não podemos fazer avaliação formal de forma alguma, né, para saber só no pós-pandemia. A gente pode fazer um diagnóstico, né, uma avaliação diagnóstica, eu acho que parte daí. Primeira semana, fazer uma avaliação diagnóstica e fazer um planejamento baseado nos ritmos que se encontram né, os alunos dentro da sala, trabalhar. Eu queria fazer uma parte aqui também, e eu acho assim, né, acredito que nesse retorno, isso aí acho que pode até dar suporte aí para as dúvidas aí de Márcia aí também. Acho que nesse retorno, toda a rede, né, os professores, juntamente com os coordenadores e articuladores de ensino, vão ter que rever o plano de curso para cada série nesse ano de 2020. Né? O plano de curso ele vai ter que ser readaptado, pensando no ano 2020 e na continuidade aí, de acordo com a modalidade de ensino, né? E a gente sabe, assim, que o questionamento dessa mãe, né, se a filha ia passar, se a filha ia perder de ano e tal, já há orientações do próprio Conselho Nacional de Educação no sentido de se evitar as reprovações escolares esse ano, né? Então, que as escolas tenham muito cuidado com relação a isso. Aí vem a outra preocupação que a gente vai ter, né? Também, se há essas orientações, né? Dependendo de como que as escolas vão conduzir isso daí, né? A questão das lacunas, né? Que a gente vai ter. Então, vai ter que se adaptar aos planos de curso, né? Como o professor Janildo colocou aí a questão do diagnóstico, né, que vai ter que ser feito. Eu acho que a partir desse diagnóstico é que vai se definir a continuidade aí do plano de ensino aí do restante do ano, né? Isso mesmo, é uma nova jornada, é uma nova situação, né? O plano ele tem que ser refeito realmente, porque é isso aí, compadre, é isso aí mesmo. Essa situação aí que nós vamos estar passando nesse pós. Inclusive, algumas discussões estão relacionadas para o desenvolvimento de uma prática baseada em ciclo de aprendizagem, né? Eu não sei se você assistiu, eu acho que G assistiu a uma live com o Luiz Vicente, né, que ele discute essa situação. Eu achei tão interessante a ideia, mas assim, nada de regulamentação, né? Mas é isso mesmo, a gente vai ter que retornar à escola com o pensamento de reintegrar aquele indivíduo à modalidade presencial do ensino, né? Então, a partir daí, a gente percebe que será um novo planejamento para a gente... Já. Oi! Sobre a questão aí que Gê até falou, assim, das reprovações, eu sei, eu tenho acompanhado também.
eu sei que fala que tem que ter esse máximo de cuidado de tudo, né? Foi o que eu conversei com a mãe, na verdade, quem me perguntou foram as alunas. Mas eu falo em questão assim, já que vai contar nessas aulas, e aí para aqueles que não estão participando, essa contagem é geral, por exemplo, se coloca assim, tantos por cento do ano letivo foi dado, engloba todos os alunos ou só aqueles que participaram das atividades? Englobam todos os alunos e aqueles que não participaram não serão contados como faltosos no sentido de regulamentar a sua frequência, mas a gente tem um olhar para ele, porque a nossa escola, as nossas escolas, sob o acompanhamento da coordenação, a gente vê que ele está fazendo a frequência, a chamada do aluno, né? Nós temos relatórios da chamada do aluno, então nós sabemos quem são os alunos que não estão fazendo as atividades. Isso nós temos nos relatórios. E isso é importantíssimo. Esse registro que está sendo feito pelas coordenações, pelos professores, é importantíssimo, porque é a partir daí que nós vamos começar a desenvolver o planejamento, né? Para a gente reparar aí essas lacunas construídas na participação e com certeza do conhecimento. Todos os nossos alunos, nós percebemos, nós sabemos, isso de fato, está aí nas estatísticas, que o mundo inteiro perdeu conhecimento escolar nesse tempo de pandemia, né? Então, há um apagão, na verdade, aí, nesse sentido. E é por isso essa necessidade da gente estar discutindo e uma nova jornada encararemos aí depois nesse retorno, né? Inclusive de encontros com os professores, de planejamento para esse retorno, com muita sabedoria, com muita calma, né? Com muita serenidade, é o que nós precisamos muito desenvolver. Empatia, cordialidade, inteligência, é isso que nós vamos ter que estar construindo aí enquanto agentes da educação. Pronto, Márcia. Pronto. Mais alguém? Eu só queria, deixa eu então, já que você me perguntou, deixa eu fazer uma colocação assim em relação a alguns pais, né, que eu tenho acompanhado. Eu até falei que se eles acompanhassem a vida escolar dos alunos da maneira que eles estão acompanhando agora, porque assim, de muitos pais aqui, pelo menos que acompanham em Santo Antônio e Brasilândia, algumas atividades que os professores colocam, assim, eles estão dedicados, tem pai e mãe, assim, que eu vejo que está sendo quase, igual uma professora, assim, para fazer as atividades, trabalhando lúdico. Então, assim, aqui em Santo Antônio, em Brasilândia, tem dado muito certo, assim, os que estão participando. Os pais estão de parabéns, assim, pelo desempenho, pelo interesse e a responsabilidade. Se ao retornar, eles parece que assumissem desse jeito, que parece que eles assumiram, assim, com garra, assim, um papel mesmo de pai e professor. Então, assim, eu achei muito interessante Eu o vi aqui envolvimento os desses pais. relatos de Arnei, eu estou acompanhando pelos relatos de Arnei, eu fico, assim, encantado com essas coisas, mas muito, assim, preocupado e triste também daqueles, né, que não têm o acesso, porque a gente pensa mais daqueles que não têm o acesso. Talvez nem porque não têm, mas porque não acessam, Isso. acho que por instrução até familiar mesmo também. Certo. Obrigada. Por nada. Pelas participações e pela condução, aí, então, eu penso que nós podemos marcar um outro momento, uma outra reunião, para apresentarmos essa proposta, essa portaria que a gente vai estar elaborando enquanto secretaria, para o cômputo dessas atividades, né, como letivas, porque, pelo que eu percebi aí, a maioria dos conselheiros, né, colocou a opinião de que acha, é claro que observando todas as especificidades, mas percebe a necessidade de computar uma parcela dessas atividades para o ano letivo de 2020. Então, a gente pode
está marcando em outra reunião com o conselho para estar apresentando essa portaria. Exatamente, Bela. Foi muito bom, assim, a participação, né? E voltando à sua lei dos colegas, sabemos que não atingimos 100%, mas temos muitos pais, assim, que acompanham divinamente o trabalho dos professores. Eu não posso falar particularmente em relação à Escola Helena Santos, não acompanho mais, mas eu vejo, assim, que pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo lá, podemos contar tranquilamente uma média, assim, ok, eu acho que um máximo 50%, né? Porque, para ser mais justo. E é pensando exatamente nesses acompanhamentos aí que temos de pais conscientes, de pais que acompanham, que a gente não pode deixar de lado essas aulas trabalhadas. É importante a gente contar. Claro que com todo cuidado, como você já colocou, mas não podemos deixar de lado de jeito nenhum. E assim, eu acho que o mais depressa que a gente puder retomar numa nova reunião, é melhor ainda, né? Porque já vai ficando decidido e aí a gente pode estar compartilhando com todos os professores, com toda a escola, para estarem conscientes e tentar buscar de forma mais eficiente chegar até a todos os alunos, né? Na nossa escola lá na Helena Santos, onde trabalho, acredito que nós temos um ou dois alunos que não estão conseguindo ter acesso. Antes, principalmente quando estávamos trabalhando sem o livro didático, agora esse acesso melhorou. A gente tem que buscar mais oportunidades para que esses alunos participem. Não podemos prejudicar os que participam por conta desses que estão de fora. Essa é a minha opinião. Ótimo, Tati. A Andréia coloca que aprecia muito o trabalho que vem sendo feito. Ela acompanha o Wilson, que é professor da educação infantil, e acompanha também Maria Paula enquanto aluna, que ela desenvolve as atividades com Maria Paula. Também, depois ela vem no chat falar, veja as atividades remotas como uma prática muito exitosa. Angelina também participa, dizendo parabéns a toda a comunidade escolar pelas atividades que estão sendo desenvolvidas em meio a tantas dificuldades. Obrigado, Angelina, também pela participação e parceria de sempre, né? Angelina é uma conselheira bastante presente. Aí, Andréia também comenta embaixo que esses alunos que resistem às atividades remotas são os mesmos que muitas vezes também não estudam, né, para as avaliações, têm dificuldade. Foi um desafio e tanto para todos, e ela vê isso como algo necessário, compreender a importância desse momento por essas atividades remotas, né, sensibilizar toda a comunidade escolar para que essas atividades são importantes. Boas participações das conselheiras aí, e a gente agradece. Pode falar, Bela. Ô, Jean, coloca a última tela, por favor, porque meu celular está descarregando, e senão eu vou perder aqui o link. Mais alguém quer participar, quer colocar alguma fala, pessoal? Ou vocês já se sentiram contemplados? Então, eu agradeço a atenção e a colaboração de todos e de cada um de vocês. Se a gente acreditar que as coisas darão certo, elas darão. Isso se chama fé. Então, que todos nós possamos, independente do momento em que vivemos, independente da situação com a qual nos deparamos, possamos ter fé e ter amor sempre, porque a fé e o amor nos faz mais fortes para passarmos por todos os momentos que virão para nós vivermos. E isso é a vida, né? Mesmo com todas as particularidades, com todas as adversidades, com todos os percalços pelo caminho, com todas as vitórias, com todas as coisas boas e ruins, mas é muito gostoso viver. E tudo na vida passa, né? Minha mãe costuma falar isso sempre, as coisas boas passam, as coisas ruins, indesejadas também passam.
e que tudo se transforme em um aprendizado único e ímpar para todos nós. Um abraço virtual em cada um, que logo possamos dar esse abraço presencialmente, matar essa saudade. E como diz um grande amigo da gente, né, sempre inesquecível, um cheiro bem caloroso no coraçãozinho também de cada um de vocês. Foi muito bom o momento de hoje e a tarde de hoje. Foi uma reunião muito proveitosa. Boa tarde a todos também. Até breve, se Deus quiser. Até breve. Vamos ter mais outras. Obrigado, gente. Todo mundo aí, enquanto secretaria também. Boa Tchau para tarde. vocês todos. Boa tarde, foi muito boa mesmo, viu? Amei. Até breve. Até. Obrigada.